O vinho novo é melhor. Robert Tom. Capítulo 5 de 22. Aquela doida senhora Webster. Em 1947, coisas começaram a acontecer em minha família, muitas delas de mim desconhecidas a princípio. Uma delas ocorreu com Drummond, que estava com 7 anos de idade. Foi a uma celebração da Páscoa na praia e se converteu. Algumas semanas depois, Joyce resolveu ir à igreja no domingo. Também ela se sentiu tocada pela simples mensagem que ouviu, aceitou a Cristo como seu salvador pessoal e abandonou a bebida e a vida de pecado. Mas de nada disso eu sabia. Joyce estava com medo de me contar o que havia acontecido e, além do mais, eu estava tão bêbado naquele domingo que não tinha condições de perceber nela qualquer mudança. Na segunda-feira de manhã, quando saía de casa para o serviço na base, Joyce me disse: "Veja. Se vem para casa hoje à noite de modo correto, vamos jantar às 6 horas." "Certo", respondi. 6 horas em ponto. 6 horas em ponto. A coisa admirável é que realmente cheguei a casa às 6 naquela tarde. Joyce tinha preparado um jantar de pôr água na boca. Eu estava com fome. Assentei-me à mesa com o resto da família e entrei na comida. Ninguém falou muito, mas, a certa altura da refeição, olhei, por cima da mesa, para Joyce. Lá estava ela, sentada, sorrindo para mim. Durante fugazes segundos eu a vi como da primeira vez, seus olhos azuis cheios de amor, sua etérea disposição irradiando beleza e felicidade. Era quase como se tivesse ela voltado a ser o que fora. "O que faz você tão feliz?" perguntei. "Oh, nada, em especial, acho", disse ela com certa hesitação. "Eu me sinto bem esta noite." "É bom sentir-se assim", observei, voltando ao meu prato. Na manhã seguinte, quando eu saía para o trabalho, ela disse: "Lembre-se do bonito, hoje, outra vez, às 6. Aqui estarei", prometi. Mas eu estava começando a me sentir um pouco a seca. Para isso resolvi dar uma paradinha no bar do hotel, apenas por uns poucos minutos, antes de ir para casa naquela tarde. Pedi um copo de cerveja e um conhaque duplo, suguei a espuma da cerveja e derramei nela metade do conhaque. Depois de umas 2 cervejas comecei a discutir com alguns fregueses a respeito de quem era o maior lutador de boxe do mundo. Quando cheguei a casa, já eram 7 horas. Pude perceber, vendo a mesa, que os demais já haviam jantado. "Tentei conservar quente sua comida", disse Joyce, tirando alguma comida do forno. "Receio que não esteja tão gostosa." "Está tudo bem", disse eu com a língua pastosa. "Eu não estou com muita fome hoje." Tentei comer a deliciosa comida que ela pôs diante de mim, mas não consegui engoli-la. Daquela pôs diante de mim, mas não consegui engoli-la. Joyce fez tudo por mostrar-se carinhosa naquela tarde, mas comigo meio bêbado, o sucesso foi nenhum. Na quarta-feira de manhã ela nada me falou acerca de voltar para casa na hora certa. Dei, de novo, minha paradinha no bar. Cheguei a casa às 8h30. "A comida está fria", disse ela aborrecida. "Quer que esquente algo para você?" "Não", respondi. "Não estou com fome." Essa foi toda a nossa conversa aquele resto de noite. Na quinta-feira à noite cheguei a casa às 10. As crianças já estavam na cama. Eu estava muito bêbado e fui direto para a cama, deixando Joyce sentada sozinha na sala. Na sexta-feira à noite não voltei para casa. Bebi uma cerveja atrás da outra até às 7 horas. Nessa altura, estava tão bêbado que não sabia o que estava fazendo. Eu sabia que não seria capaz de por isso pedi ao garçom encarregado do bar que me arranjasse um quarto no hotel. Vendo minhas péssimas condições, disse-me: "Há um quarto vago aqui embaixo, no extremo da sala. Ocupe-o." Saí cambaleando por uma porta e desci para a sala anexa. Sentia-me tonto e vacilante. A sala parecia ter 2 quilômetros de comprimento. Eu sabia que não podia atravessá-la, por isso cambaleei depois do alojamento da servente negra e entrei na primeira porta aberta. Atirei-me na cama e me apaguei. Quando despertei na manhã seguinte, minhas roupas estavam cobertas de penas de galinha. Aqueles detestáveis colchões de penas. As penas estavam sempre saindo através do forro e das costuras. Saí e, vacilante, me dirigi ao bar e pedi uma outra cerveja. Paguei também o quarto e me sentei ali durante uns 15 minutos tentando acordar de vez. Cheguei a casa na manhã de sábado no momento em que Joyce estava se levantando. Eu não tinha a menor ideia quanto à hora. Joyce olhou espantada para as penas que me cobriam. "Onde você esteve?" "Eu me apaguei", respondi, evitando falar acerca do colchão. Fui para o meu quarto, tirei meu uniforme, pendurei ao lado da cama, vesti o pijama e mergulhei debaixo dos cobertores. O travesseiro macio me fez bem. Minha cabeça estava estourando, mas, algumas horas de sono, pensava eu,
Me curariam. Sorri e fechei os olhos. 2 minutos após me haver deitado, disparou o despertador. Era hora de levantar-me e ir trabalhar. Empurrei os cobertores, tirei fora o pijama, catei as penas do meu uniforme, vesti e saí correndo para os estaleiros. Ao meio-dia li no jornal que uma empregada negra tinha sido morta estrangulada, em seu próprio quarto, com um pedaço de arame, durante a noite de sexta-feira, no mesmo hotel em que eu dormira. Tentei me lembrar de alguma agitação ou gritaria que porventura tivesse ouvido. Mas minha memória era de alguma agitação ou gritaria que porventura tivesse ouvido. Mas minha memória era como uma folha de papel em branco. Tudo o que eu podia recordar era ter cambaleado depois do quarto da empregada no momento em que eu estava a pique de apagar. A notícia dizia que as autoridades estavam à procura do suspeito do assassinato. De repente despertei para um ponto importante. O estar eu no mesmo edifício, tornava-me automaticamente suspeito. O pensamento de talvez vir a ser procurado pela polícia me pôs apavorado. Se eu tivesse algumas respostas que fizessem sentido, não seria tão mal, mas, bêbado como estava, nada guardara na memória. Por que você está se preocupando? Perguntei a mim mesmo. Diga-lhes apenas que você estava doente e que não se recorda de coisa alguma relacionada com o assunto. Aliviado, sorri para mim mesmo por um momento. Mas então, outro pensamento, vê que cometeu o crime. Você estava apagado, lembra-se? Seu estado era de irresponsabilidade. Em seu sono, você podia ter feito muita coisa. E, se o interrogarem nesse sentido, como pode você provar que não o fez? Comecei a suar. Li e reli a notícia. Pela tarde inteira aquilo ficou pesando em minha mente. Sou um assassino? Continuei perguntando a mim mesmo. Toda vez que eu via passos atrás de mim, eu me sobressaltava, pensando que talvez fosse a polícia. A semana seguinte inteirinha eu a vivia apavorado. Noite após noite eu sonhava com criaturas diabólicas apontando-me seus dedos descarnados e gritando, assassino! Assassino! Robertson é um assassino! E, então, riam com sinistras gargalhadas. De vez em quando acordava banhado em suor e pedia a Deus que me livrasse daqueles malditos pesadelos. Tentava afogar minha ansiedade na bebida, mas era em vão. A qualquer momento a polícia podia estar à minha porta. Passei cada tarde daquela semana no bar. No sábado só trabalhei meio-dia e voltei para casa como sempre, bêbado. Joyce e o bebê não estavam em casa. Ela deixara um bilhete para Drummond. Eu abri e li a breve mensagem. Desculpe, não posso continuar aqui. Por favor, tome conta das outras crianças para mim. Arroz, bife e batatas na geladeira. Eu amo você. Mamãe. Tivemos um almoço silencioso naquele dia. Silêncio quebrado apenas pelas crianças perguntando onde mamãe estava. Ela teve de ir a algum lugar, dizia Eliseu. Ela voltará. Sentindo um nó na garganta, eu nada podia comer. Depois que os pequenos acabaram de comer, mandei-os brincar fora. Cortei, nervosamente, uma fatia de rosbife, peguei uma batata fria e fiquei ali diante da janela olhando, sem nada a ver, as altas montanhas atrás de nossa casa. Pensei que fosse ficar louco. Parecia que eu não tinha um só amigo no mundo. Provavelmente a polícia estava à minha procura. Eu estava dominado pela bebida e sem esperança de libertação. Diabo! Falei comigo mesmo. De que adianta viver? Eu estou liquidado. Ali fiquei tentando imaginar de que modo eu podia acabar com tudo. Justamente nesse momento alguém bateu na porta da frente. Quando abri a porta, ali estava uma senhora de meia idade, vestida num traje de lã e com um chapéu muito ajustado à cabeça. Como vai? Ponto de interrogação, perguntou ela. Você é Robertson? Sim, senhora, respondi secamente. Em que posso servi-la? Chamo-me Gladys Webster, disse ela, passando por mim e entrando na sala. Colocamo-nos frente a frente. Senhor Tom, disse ela, vim aqui para falar-lhe acerca de Jesus. Jesus, gritei. Ouça, mulher chata, eu não preciso de nenhuma lição de escola dominical. Tenho minha igreja, tenho minha Bíblia, sou metodista, e não preciso de nada. Seja o que for que a senhora esteja vendendo. Onde está sua Bíblia? Perguntou ela, tentando ainda sorrir animadamente. Está no fundo de minha saca de guerra onde a pus quando saí de Roma em 1945. Ponto de exclamação agora. Vá pro inferno, fora de minha casa, antes que eu quebre seu escaveirado pescoço. Ela ficou assustada. Está bem, senhor Tom, disse ela, afastando-se rumo à porta. Desculpe-me, eu não tinha a intenção de... Calhe a boca, berrei. Saia já da minha propriedade. Sim, senhor, replicou ela no instante que disparava de minha casa. E nunca mais volte aqui, berrei. Voltei da porta,
feliz por ter me livrado dela. Esses fanáticos malucos. Murmurei para mim mesmo. Não preciso de suas loucas religiões. Mas, não muito depois de haver virado as costas, eu a ouvi, caminhando de volta. Ela veio direto a mim, pôs seu dedo bem debaixo do meu nariz e começou a orar numa linguagem que eu jamais ouvira. Eu já tinha ouvido algo acerca de pessoas que falam em línguas, e desconfiei que era isso que ela estava fazendo. Tentei esquivar-me dela e ir para o meu quarto, mas, subitamente, um poder invisível me dominou, e o acontecimento seguinte de que me lembro foi que eu estava de joelhos, orando, de mãos levantadas para o teto. Ouvi-me a mim mesmo dizendo, se há um Deus no céu, tenha misericórdia de mim, um pecador. E comecei a chorar copiosamente. Imediatamente ela bateu com a palma da mão na minha cabeça e começou a repreender todo o demônio que estava em mim. Vós, diabos, saí dele, gritava ela. Sublinhando Satanás, eu te ordeno que libertes este homem e o deixes livre, no nome de Jesus. Bem, eu nunca experimentara tratamento igual àquele antes. Mas, à medida que ela orava, eu sentia alguma coisa estranha acontecendo dentro de mim, uma libertação. Uma desocupação de forças estranhas. Comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo, enquanto a senhora Webster, ali, de pé, dizia em altas vozes, louvado seja o Senhor. Graças, Jesus. Quando a emoção começou a declinar um pouco, a senhora Webster me pegou pelo braço e disse, venha comigo, Sr. Tom. Há alguém que o senhor deve conhecer. Pus-me de pé e fui com ela. Ela me deu o braço e fomos andando pelas proximidades até a missão da fé apostólica. O edifício estava vazio, a não ser por duas mocinhas que estavam tocando órgão. Onde está o pastor? A senhora Webster perguntou. Ele só vai chegar mais tarde, irmã Webster, respondeu uma das jovens. Está bem, disse ela. Esperaremos. Eram cerca de 3 horas da tarde. As jovens recomeçaram a tocar órgão, e, a primeira coisa que aconteceu comigo é que elas me fizeram cantar. Havia muitos anos que eu não cantava um hino, mas, depois que comecei, não podia parar. Pus para fora todos os cânticos que aprendera na escola dominical. Depois de haver cantado todos os de que me lembrava, comecei de novo. Quando, afinal, o pastor chegou, às 7 daquela tarde, eu estava ainda com disposição para continuar cantando. Depois que o pastor Crompton ouviu minha história, ajoelhou-se comigo e orou até que eu obtivesse a resposta, como ele disse. Ele queria estar seguro de que eu estava realmente salvo. Por isso novamente confessei todos os meus pecados e chorei e ri, tal como fizera antes, enquanto a senhora Webster finalmente, fiquei em pé. O pastor disse, irmão Tom, você nunca esquecerá este dia. Agora você é uma nova pessoa, e eu desejo que possa ser fiel ao Senhor e comece a frequentar todos os cultos da missão. Estou certo de que o farei, pastor, disse alegremente, abrindo-me num largo sorriso. Eu sei que algo maravilhoso acaba de me acontecer. Depois que nos apertamos calorosamente as mãos, separamo-nos e eu comecei a caminhar de volta a casa. Fosse o que me fez parar no bar, jamais saberei. Talvez fosse a coisa mais natural a fazer. Talvez ainda não estivesse bem definido para mim o que acabava de acontecer. Talvez eu estivesse perguntando a mim mesmo se não é possível ser-se um bom crente e tomar um drink vez por outra. Talvez eu estivesse desgostoso comigo mesmo por haver prometido àquele pastor que ia frequentar aquela missão efeminada. Por alguma razão, tendo chegado ao bar por volta das 9:30, algo me fez entrar nele. Eu tinha $2,10 no bolso, e a cerveja custava apenas 9 centavos a garrafa naqueles dias, e logo pedi rumo à garrafa. Depois de consumi-la toda, ainda me sentia sóbrio, por isso pedi algo mais caro. Um copo de vinho. Depois, conhaque. Depois, uísque. Primeiro a bebida pura, depois misturada. Às 10:30 eu havia gasto todo o dinheiro que tinha. Estava me aprontando para sair, quando um velho amigo meu, chamado Mostert, chegou e se ofereceu para pagar-me um drink. Voltei a sentar-me e ele foi me pagando bebidas até às 11:30. Ei, Tommy, desabafou Mostert, por que você não está bêbado? Por que você ainda está sóbrio? Engraçado, pensei comigo mesmo. Eu estou sóbrio. O que está acontecendo com você? Vociferou Mostert. Minhas bebidas não agradam a você? Oh, sim, repliquei. São boas, sim. Então por que você não fica bêbado comigo? Eu devia dar uns trancos em você por estar jogando fora o meu dinheiro. Ele era um homem bruto e eu sabia que ele podia facilmente bater-me. Então, rapidamente lhe agradeci as bebidas e tomei o rumo de casa. Depois de beber por 3 horas a fio,
Caminhei ereto como uma seta por todo o trajeto até minha casa, e não me senti mal nenhum instante que fosse. Quando entrei na sala, ali estava a senhora Webster me esperando. Senti-me tão envergonhado que tive vontade de correr, mas algo me segurou. Eu estava esperando, disse ela. Dei jantar às crianças, coloquei-as na cama e dei uma arrumaçãozinha na casa. A casa estava um brinco. Achei que não devia deixar sós as crianças até sua volta, explicou ela. Agora, se me dá licença, vou andando. Boa noite, irmão Tom. Tão depressa se fechou a porta, dei um suspiro de alívio. Se ela tinha desconfiado acerca do lugar onde eu estivera, não soltou uma só palavra a respeito. Deus amado, orei em minha cama naquela noite. Não compreendo exatamente o que aconteceu hoje comigo, e não compreendo como pude beber todas aquelas bebidas e não ficar bêbado, mas, seja como for, ajuda-me a começar a viver retamente, e abençoa Joyce e o bebê. Amém. No domingo de manhã levantei-me ciente de que tinha de encontrar Joyce. Eu tinha um palpite, ela teria ido para a casa de sua irmã em outra parte da cidade. Deixei Drummond com instruções para tomar conta das outras crianças enquanto ia buscar mamãe. A caminho da casa da irmã de Joyce, encontrei um amigo que se propôs pagar-me um trago. Não posso dizer que o desejasse realmente, mas estava curioso em relação à noite anterior e na razão pela qual eu continuara sóbrio. Fiquei curioso para ver se isso ocorreria de novo. Aceitei o oferecimento e a bebida servida foi vinho do Porto e conhaque, que é das bebidas mais fortes. Bebi desde as 9 horas daquela manhã até as 2 da tarde e continuei incrivelmente sóbrio o tempo todo. Eu tinha certeza que era um milagre de Deus. Agradeci ao meu amigo sua hospitalidade e saí de novo à procura de Joyce. Enquanto caminhava bem equilibrado, ia pensando, alguma coisa saiu de mim, realmente, quando aquela mulher ordenou aos demônios do que saíssem de mim. Não consigo embriagar-me. É um milagre. Comecei, então, a pensar no apetite insaciável pelo álcool que me dominava, antes que ela ordenasse aquele demônio do álcool que me deixasse. Evidentemente, pensei, aquele desejo ardente de álcool não era apenas um desejo humano. Não. Era mais do que isso. O que é que eu estava alimentando quando bebia 15 litros de cerveja em uma noite? Fosse o que fosse, sumira. Pelas 3 horas da tarde de domingo cheguei à casa da irmã de Joyce. Joyce e o bebê lá estavam. Joyce e o bebê lá estavam. Quando entrei pela porta da frente, meu cunhado foi dizendo, sinto muito, mas não tenho nem um gole para você. Aprumando-me olhando diretamente nos olhos, falei, grave bem isto, nunca mais pedirei a você, ou a quem quer que seja, uma gota que seja de bebida. Obrigado. Quando eu disse essas palavras, senti um pesado fardo escorregando de meus ombros, como um casaco da marinha, molhando, caindo ao chão. Jesus parecia dizer-me, faça-se conforme a tua fé. Eu soube, naquele momento, que estava livre, que eu estava realmente salvo. Voltando-me para Joyce, disse, mulher, vamos para casa e começar uma vida nova. Ela pegou o bebê e disse, muito bem, é isso mesmo, os pequenos devem estar precisando de mim. No caminho de volta para casa ela perguntou, cerca de não mais beber? Exatamente o que eu disse, respondi. Aceitei Cristo em minha vida e os velhos dias se foram. Não mais bebidas, não mais cigarros, nada. Bem, eu já ouvi essa história antes, disse ela um tanto cética. Quando chegamos à casa ela ficou surpresa por achar a casa brilhando e as crianças vestidas com as roupas domingueiras. Vocês já jantaram? Traço, perguntou ela ansiosamente, enlaçando-as todas num abraço. Sim, mãe, gritaram elas. Tivemos um jantar especial. Mas, quem cozinhou para vocês? A senhora Webster e as senhoras da igreja. Senhora Webster? A senhora da missão da fé apostólica? Sim, mãe, e ela nos lavou e vestiu. E as senhoras arrumaram a casa e, assim, você e papai não teriam nada para fazer quando chegassem. Mas, por que a senhora Webster veio aqui? Nesse ponto, entrei na conversa e contei a história toda a Joyce. Toda a Joyce. Oh, Bob, exclamou ela, lançando seus braços ao redor do meu pescoço. Então é verdade. Você está salvo. Ela pousou a cabeça sobre meu ombro e chorou e chorou. Depois de alguns minutos, enxugou as lágrimas. Desculpe que eu não tenha tido a coragem de dizer a você, mas eu fui salva domingo passado. Recuei atônito. Você está salva? Perguntei incrédulo. Sim, disse ela timidamente. Eu estava com medo de contar a você, mas esperava que você notasse a diferença. Eu notei, repliquei, mas não tinha a menor ideia acerca do que havia acontecido com você. Drummond também aceitou a Cristo. Drummond? Sim. Quando? No domingo de Páscoa. Na missão? Não.
Na reunião de crianças promovida pela senhora Webster na praia. A mulher doida, falei eu, rindo entre dentes. Ela está decidida a pegar toda a minha família. Quanto mais depressa, melhor, replicou Joyce, rindo. Vamos todos à missão esta noite, sugeri. Ótimo, disse Joyce. Para me aprontar. Enquanto esperava, peguei o jornal de sábado que eu não tinha lido por causa da emoção toda do dia anterior. Meus olhos caíram sobre uma notícia acerca da moça negra que tinha sido estrangulada no bar do hotel na noite em que eu lá dormira. A notícia dizia que a polícia tinha prendido o namorado dela, e ele confessara ser o assassino. Deixei cair o jornal no colo, descansei a cabeça no encosto da cadeira e ri à vontade. Graças a Deus. Suspirei. Eu não fiz aquilo. Senti-me como se tivesse ganho vida nova. Não demorou muito e nossa família toda se dirigiu à missão da fé apostólica para participar do culto da noite de domingo. Lotamos um banco inteiro. Gostei do cântico e da pregação, mas o conservar-se a esposa do pastor gritando aleluia e louvai ao Senhor durante todo o culto, me desagradou um bocado. Ao voltarmos para casa eu disse a Joyce, nunca mais voltarei lá. Não passam de um punhado de fanáticos. Mas, na noite de quarta-feira voltamos. E outra vez na sexta-feira. E estamos. E outra vez na sexta-feira. E outra vez no domingo. Começamos a apreciar a fraternidade, e mesmo a esposa do pastor não parecia tão má depois que a conhecemos melhor. Um dos grandes problemas que enfrentamos depois de iniciados na vida cristã foi relacionado com nossas finanças. Eu havia gasto tanto dinheiro nas bebedeiras que muito pouco restara para pagar nossas contas. As dívidas tinham formado uma pilha cada vez mais alta, e, enquanto eu andava bebendo, não dei importância. Mas, agora que eu pertencia a Cristo, sabia que alguma coisa devia ser feita. Joyce e eu conversamos acerca do assunto e afinal decidimos que começaríamos por dedicar ao Senhor nossa família inteira e seus problemas. Não disse Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aspelo. Fomos todos à frente e nos ajoelhamos junto ao altar. Joyce segurava o bebê e todas as outras crianças louras ali estavam reverentemente ajoelhadas. Jesus, falei, lancei minha família numa tremenda dificuldade. Gastei meu dinheiro na bebida e as crianças não têm sido devidamente alimentadas ou vestidas e as contas estão por pagar. Chorei como uma criança antes de prosseguir. Jesus, salvaste a mim e a Joyce para a glória do teu nome. E creio que podes pôr em ordem toda esta confusão se nos entregarmos a ti. Então consagrei-me pessoalmente ao Senhor, bem como minha esposa e filhos. Ele podia usar todos os meus filhos como missionários, se essa fosse a sua vontade. Falei-lhe acerca de meu problema asmático, que vinha se agravando desde os dias do orfanato. Falei-lhe de minhas falhas e frustrações. Falei-lhe de minhas dívidas, os milhares de dólares que eu sabia que não podia pagar. Eu devia 2 grandes empréstimos que tomara da Marinha e do Fundo Militar de Guerra, isso acrescido do aluguel, do alimento, da roupa e de outras despesas. Deus, orei, ofereço-te essas dívidas no nome de Jesus. Na ocasião eu não sabia, mas quando você oferece uma dívida a Deus, ela se torna a dívida dele, e Deus sempre paga suas dívidas. 3 semanas depois, recebi 2 cartas idênticas de ambos os fundos de empréstimos. Minhas dívidas para com eles haviam sido convertidas em subsídios e, portanto, nada mais havia que pagar. Final do capítulo 5 de 22. O vinho novo é melhor.